Boa noite, meus queridos amigos do Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Vamos começar com grande alegria mais um estudo das nossas segundas-feiras, né? E essa é a nossa segunda-feira do ano, e que Jesus possa estar em nossos corações, nos proporcionando muita paz, muita luz, muito amor, né? Muita alegria. E principalmente que Ele possa também nos proporcionar muita sabedoria, né, para podermos caminhar no nosso dia a dia, né. Vou tentar falar de uma forma bem simples, porque sabemos que existem muitas pessoas que fazem parte, né, desse grupo, que não são espíritas, mas são simpatizantes da doutrina, né. Então, nós estamos aqui em nome do amor, né? A doutrina espírita é uma doutrina do amor. Nós estamos aqui, independentemente de qualquer religião, crença, nós estamos aqui para passar as palavras de Jesus, né? Para aprendermos um pouco do Evangelho de Jesus. Então, independentemente de qualquer religião, eu acredito que esse estudo serve para todos nós, né? E então, o tema de hoje será o homem de bem. Primeiramente, nós temos que refletir e pensar que nós sabemos que existem muitos comportamentos humanos que poderiam ser evitados naturalmente se a gente tivesse um pouco mais de vigilância, não é mesmo? Uma das coisas que mais chama atenção é a quantidade de pessoas que vivem cometendo os mesmos erros sistematicamente, não é mesmo? Elas sabem que estão fazendo errado, mas continuam persistindo nos seus erros, né? Essas pessoas, elas sabem que cometendo aquela determinada conduta, elas vão sofrer, elas vão fazer outras pessoas sofrerem, né? Mas mesmo assim, elas insistem no mesmo comportamento. Não é verdade, gente? Isso nos faz lembrar uma fábula do sapo e do escorpião. Não sei se vocês já ouviram falar dessa fábula, se vocês conhecem. Mas vou falar contar de uma forma bem rapidinha, só para vocês entenderem. Havia um escorpião que queria atravessar o rio. Então, ele estava lá na beira do rio, tentando descobrir uma forma de atravessar o rio. E aí chegou o sapo. Um sapo bem intencionado, um sapo generoso, né? E falou para ele assim: ô escorpião, se você quiser, você pode subir nas minhas costas e eu atravesso o rio com você. Só que você não pode me picar, porque se você me picar, eu vou morrer afogado e você também, né? E aí o escorpião disse para ele assim: claro, sapo, eu não vou ser doido de te picar, eu não quero morrer. Pode me levar que eu vou respeitar. Muito bem. E assim foram, né? E aí, quando chegou no meio do rio, o que aconteceu? O escorpião picou o sapo e o sapo morreu, né? E nesse meio tempo ele ainda falou com o escorpião: poxa, escorpião, por que você fez isso? Né? Você me prometeu que você não ia me picar, agora vamos morrer nós dois. E o escorpião disse assim: ah, sapo, me perdoa, mas foi mais forte do que eu. Bom, gente, então isso faz nós nos lembrarmos, né? Porque essa história normalmente ela é contada como nós queremos falar disso, né? De um comportamento que parece ser mais forte, né? Do que nós mesmos e que vai fazer com que aquela pessoa, mesmo sabendo que ela está errada, né, mesmo sabendo que esse comportamento vai prejudicar outras pessoas, ela repete, né? Ela comete o mesmo erro. Então, gente, sinceramente, para mim, parece conversa preguiçosa. E não tem outro nome, porque nós temos livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio foi nos dado por Deus, né? Pelo nosso Pai, pelo Senhor da vida, que nos deu o direito de melhorarmos a nós mesmos, que nos deu
a capacidade de escolhermos o nosso destino, né? Aquilo que nós queremos construir para nós mesmos, e mesmo assim nós vamos repetir os mesmos erros, né? Mesmo sabendo que né, isso vai prejudicar outras pessoas, que isso vai prejudicar a nós mesmos. Então, eu acho que se eu cometo esses mesmos erros, eu continuo tendo esse mesmo comportamento, eu sou preguiçoso, né? Eu não quero mudar. Então fica muito fácil eu dar a desculpa, né? Isso é uma desculpa. Ah, foi mais forte do que eu, né? Então, a gente escuta muito relatos, né? E casos de pessoas, por exemplo, marido e mulher, que o marido trai e que a mulher dá uma nova oportunidade, né? E que quer reconstruir, né? Continuar com a família, não destruir a família, os laços conjugais, mas que numa oportunidade ele tem o mesmo comportamento, trai novamente, né? E aí depois chega lá com aquela cara, né, mais lavada e fala: ah, sinto muito, foi mais forte do que eu. Né? Ou então uma pessoa que passa a perna nas outras, né, que vive tirando vantagem de todo mundo e que tem uma oportunidade, uma nova oportunidade, que uma pessoa dá uma chance para ele, né, e ele vai lá e comete o mesmo erro. E aí diz: ah, foi mais forte do que eu. Né? Então, eu, sinceramente, acho que isso é uma desculpa. É desculpa de preguiçoso que não quer se esforçar, né? Não tem aquele ditado bem popular que fala que errar é humano, persistir no erro, né, é burrice. É mais ou menos por aí, né, gente? Agora também tem, não sei se vocês já ouviram falar, na síndrome de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela é bem parecida com isso, né? É aquela história: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Então, muita gente que se aproveita dessa situação e fala: ah, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar, né? Eu acho que é muito cômodo para as pessoas simplesmente falarem que ela é assim e não vai mudar, né? E por conta disso, elas prejudicam outras pessoas, fazem outras pessoas sofrerem. E isso tem reflexo, né, na vida delas mesmas. E isso vai prejudicar muito essa pessoa lá no futuro, né? Nós bem sabemos que essas pessoas, ao desencarnar, irão encontrar um quadro terrível. E assim, e não adianta a gente pintar de colorido, porque a realidade é outra, né? Jesus é muito claro, cada um colhe aquilo que planta. Então, assim, não adianta nós acreditarmos, né, que se passarmos a vida cometendo os mesmos erros, não lutando para nos, né, não nos esforçando para melhorar, e principalmente prejudicando outras pessoas, não adianta, e não adianta a gente acreditar que nós vamos colher coisas maravilhosas ou que nós vamos ser felizes, né? Que não iremos. Infelizmente, nós temos relatos e mais relatos, né, que nos chegam a todo tempo, mostrando a causa de vários sofrimentos pós-desencarne quando se chega ao plano espiritual, né? E eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre isso, buscarmos fazer a nossa reforma íntima, né? Sempre nos foi dito: vigiai e orai enquanto você está a caminho, né? Então, é muito importante que a gente vigie os nossos atos, vigie os nossos comportamentos, né? Para não ficar persistindo, né, nos mesmos erros. E também acontece das pessoas experimentarem essa colheita, a colheita desse fruto, né, dos seus próprios erros, ainda nessa existência mesmo, né? Quer dizer, não precisa ir para o outro lado, não, elas vão atraindo outras pessoas que também têm comportamento equivocado, né, e que acabam prejudicando também outras pessoas e se prejudicando muito mais, né, e colhendo os frutos desses comportamentos aqui ainda nessa vida, né. Então, moral da história, pessoal: vamos usar o nosso livre-arbítrio para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Vamos usar o nosso livre-arbítrio para tentar melhorar, tentar mudar, né? Tentarmos ser melhores a cada dia,
né? Não vamos fazer como a fábula do sapo do escorpião, não vamos ser como o escorpião, não vamos ser, né, seguir a síndrome da Gabriela, né, de jeito nenhum. Vamos tentar sempre usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor, né, para que nós possamos ser felizes no futuro, não é isso? E também nós devemos ensinar as nossas crianças, né? Vamos ensinar aos nossos filhos que cada comportamento que eles estão ou não estão trabalhando, esse comportamento irá refletir no futuro, né, na vida deles. Por exemplo, um exemplo assim bem simples. A criança que não estuda, consequentemente, ela não vai tirar uma boa nota na prova, né? E se ela continuar persistindo, não estudando e tirando só notas ruins, o que vai acontecer no final do ano? Ela vai ser reprovada, não é isso? Então, ela terá uma consequência, né? E isso é a lei de causa e efeito, né? E ele é tão simples. E não adianta ela pensar que se ela não estudar, ela não vai passar. E outra coisa, se os pais, né, os educadores, não ensinarem para ela que tudo na vida, todo comportamento, todo ato tem consequências, e passar a mão na cabeça e tentar resolver, né, ajudando essas crianças a não terem consequências seus próprios atos, o que vai acontecer? Se o pai não ensina, não educa, ela vai pensar sempre o quê? Se eu não estudar e não for bem na escola, o meu pai vai dar um jeitinho, né? Sempre acha que tem um jeitinho para tudo. E aí o que vai acontecer? Os pais não são para sempre, né? E essa criança vai ter sempre esses comportamentos equivocados e vai ver que se ela enrolar a vida, né, sempre vai ter assim, terríveis consequências, né? Ela vai criar equívocos e vai atrair muitos problemas para si mesma, né? Então, meus amigos, a vigilância é muito importante para a nossa vida. Nós temos que ver e nós temos que ensinar as nossas crianças, né? E aquelas que estão à nossa volta, que todo comportamento gera uma consequência, né? E toda ação tem uma reação, né? Nós sabemos que existem comportamentos e pensamentos que nos atrapalham muito, né? E nós não podemos fechar os olhos para eles. Por exemplo, às vezes a gente está chateado, aborrecido, né? É muito importante que esses pensamentos não tomem conta da gente, né? Por isso, não permita que esses comportamentos coloquem a nossa reencarnação a perder, né? Comportamentos equivocados, pensamentos negativos, né? Vamos tentar ser melhor a cada dia. Vamos buscar a nossa felicidade, né? E falar em felicidade, falar de uma vida feliz, é falar de atitudes firmes no caminho do bem, né? Procurar seguir sempre o caminho do amor, o caminho do evangelho, né? Ter o comportamento reto que Jesus espera de nós, né? Que nosso Pai espera de nós. Então, nós precisamos refletir bastante sobre isso. E foi por esse motivo que eu achei interessante trazer para o nosso estudo o tema que fala sobre o homem de bem, né? Então, gente, quem é o homem de bem? Né? Quem é o homem de bem? É o homem perfeito aos olhos do Pai, né? Aos olhos daquele que os criou e que quer o melhor para nós, né? Então, esse tema, o homem de bem, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. E lá no seu item 3, que nos fala sobre nos fala exatamente, né, tem o título de O Homem de Bem. E esse tema também, ele se encontra no Livro dos Espíritos, na questão 918. E ela começa assim, eu vou falando parágrafo por parágrafo e comentando sobre o parágrafo para não ficar muito cansativo, bom? Então, o primeiro parágrafo diz assim: o verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Olha só, gente, se nós desejarmos sintetizar essa bela mensagem de Allan Kardec sobre homem de bem, nós precisamos refletir sobre o conteúdo desse primeiro parágrafo, né? Pensem bem. Tudo mais que vem a seguir decorre exatamente do que esse parágrafo contém, né? Nós podemos mesmo afirmar que já na primeira frase traz a norma máxima da vida do homem de bem, né? Que é o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade, né, gente? Nós já lemos e ouvimos muitas vezes a recomendação de que o segredo da felicidade é contribuir para a felicidade alheia, não é? Mas, infelizmente, ainda trazemos enraizado em nosso íntimo o desejo de que os outros nos façam felizes, né? Nós criamos muita expectativa em cima do outro. Nós esperamos sempre que o outro vá nos fazer felizes, né? Então, nas nossas relações familiares, relações com amigos e principalmente com nossos companheiros, né? Nas nossas relações conjugais, nós cobramos muito isso do outro, né? Por exemplo, um casal de namorados, ele espera um do outro que o faça feliz, sendo que ambos esquecem que a felicidade consiste em dar cada qual o melhor de si para a felicidade alheia, ou seja, para a felicidade do casal, né? Então, o mais importante é a gente doar, né? E buscar fazer o outro feliz e não esperar que o outro faça, né? Nos faça felizes. E ao mesmo tempo, fazer o outro feliz sem esperar nada em troca, né? Ser feliz, procurar ser feliz por nós mesmos. Eu procuro sempre falar isso, né? Preciso ser feliz por mim mesma. Eu não tenho que criar expectativa em cima de ninguém, né? Ninguém é responsável pela minha felicidade, a não ser eu mesma. O que eu tenho a fazer é tentar proporcionar a outras pessoas para que elas sejam felizes, mas não esperar do outro, não é isso? Então, isso acontece muito, né? A gente escuta muito essa expectativa de felicidade vinda dos outros, né? Outros maus exemplos também são aqueles presenciados pelos filhos, né? Que desde pequenininhos presenciam no lar, né? Vícios, coisas respeitosas sobre vida alheia, discussões, até mesmo agressões, né? Agressões verbais, até mesmo agressões físicas. Quer dizer, tudo isso são entraves à boa educação, né? E essa boa educação, ela deve começar exatamente no lar, né, gente? Essa harmonia, esse amor, né? Deve começar primeiramente no lar, né? Como nós podemos constatar, o cumprimento dessa lei em sua maior pureza não é fácil, né, gente? Mas quando um único espírito se ilumina, arrasta consigo uma multidão desejosa de seguir os passos. Repare só, num lugar onde existe uma pessoa iluminada, né, uma pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre com pensamentos positivos, dando boas palavras, já repararam que quantas pessoas querem ficar perto dela, né? Então, vamos procurar ser luz na vida das outras pessoas que estão perto de nós, né? Vamos procurar ser luz na nossa casa, vamos procurar iluminar todos aqueles que estão à nossa volta, né? Passando para a segunda parte do primeiro parágrafo ainda, o homem de bem se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele, né?
Olha também que trecho bacana, né? Essa outra parte do parágrafo inicial, sobre o homem de bem, refere-se a interrogar a consciência, né? Que é o ato dos mais louváveis, porque é nela que está impressa a lei de Deus, né? Inclusive, fala sobre isso no Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Já na questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, nós somos recomendados, né, primeiramente a seguir os conselhos socráticos, né, os conselhos de Sócrates, desde lá da antiguidade, né, Sócrates, né, esse filósofo maravilhoso e o maior filósofo de todos os tempos, e também não só filósofo, né, mas uma pessoa grandiosa, iluminada, ele já dizia, conhece a ti mesmo, né? Ou seja, ele já falava da necessidade de conhecer primeiramente os nossos vícios, os nossos defeitos, para depois, aos poucos, irmos tentando vencê-los, né? Então, esse é o primeiro passo para a evolução, né? Conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos vícios, conhecer os nossos defeitos. Esse é o primeiro passo, né? Enxergar esses nossos vícios, esses nossos defeitos, para depois buscarmos tratá-los, né? Buscarmos melhorar a cada dia, né? E em resposta a essa questão 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Santo Agostinho propõe fazer, ao final de cada dia, um exame de consciência, né? Refletir se não faltar algum dever, se ninguém lhe guardar a mágoa, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Né? Então, Santo Agostinho já nos chamava a fazer essa reflexão diária, né, ao final do dia, né? Ele recomenda: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos, né? Então, olha que maravilha, se todo dia, né, ao deitarmos à noite, nós conseguirmos fazer essa análise, né? Nós conseguirmos pensar o que nós fizemos, né, contra Deus, ou então nós fizemos a Deus, né? O que nós fizemos ao nosso próximo, né? O que nós fizemos principalmente a nós mesmos, né? Então, nós devemos fazer essa análise, essa reflexão todos os dias, porque assim fica muito mais fácil, né, gente? Fica muito melhor. Essa é a chamada reforma íntima, né? Começa com essa análise diária, né, dos nossos comportamentos, né, uma crítica dos nossos comportamentos, para que possamos evitar que eles se repitam, né? Igual a gente falou lá da fábula do escorpião ou da síndrome da Gabriela, né? Evitar de repetir os mesmos erros. E como a gente faz isso? Analisando o nosso próprio comportamento e simplesmente não ir levando a vida, né, de qualquer maneira. Parar, fazer uma reflexão e analisar o nosso comportamento, né? Se nós conseguirmos fazer essa análise todas as noites ao deitarmos, tornando essa atitude um hábito, né, com certeza já estaremos dando um grande passo, né? Um passo, assim, gigantesco, não é isso? Muito bem. Continuando o nosso estudo, nós passamos para o terceiro parágrafo que diz, ele fala sobre a fé e diz o seguinte: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Gente, ter fé. Ter fé é acreditar, né? Ter fé é confiar. É confiar principalmente e compreender
que o Pai, em sua infinita bondade, ele quer o melhor para o seu filho, né? Santo Agostinho, ele afirma em sua mensagem, né, sobre o autoconhecimento, lá da questão 919, que o Espiritismo foi nos enviado justamente para, não só por meio dos fenômenos, como das instruções dos espíritos elevados, nos dar a certeza da vida futura e nos assegurar a existência de Deus como nosso Pai e de Jesus como nosso guia, né? Então, gente, pensa bem, se nós temos a certeza de que Deus é nosso Pai, Jesus é nosso guia, e que eles querem o melhor para nós, né? Se nós temos essa certeza, por que nós vamos temer, né? Por que nós vamos fraquejar? Nós temos que confiar no Pai, né? Nós temos que confiar em Jesus, nós temos que ter fé, né? No quarto parágrafo, ele diz o seguinte: o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É difícil, né, gente? Aceitar todas as provas, todas as expiações sem murmurar. Bom, sem o conhecimento da reencarnação que o Espiritismo nos trouxe, seria difícil, né, aceitar essas provas, essas expiações sem murmurar, porque nós entenderíamos como aparentes injustiças da matéria, né? O homem de bem, ele compreende o porquê da sua existência, o porquê da sua própria criação. Tudo que Deus nos deu há uma inteligência suprema. Quando nós passamos a ter conhecimento das coisas e nos fortalecemos em Deus, temos certeza de que tudo é justiça, tudo é amor. Nós só temos que aprender e descobrir o melhor em tudo, né? Mesmo nos momentos difíceis, nós temos que olhar sempre o lado bom, né? Sempre ver aquilo como o melhor para nós, né? E isso é ter fé, né, gente? No parágrafo 5º, ele diz o seguinte: o homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Essa é que é realmente a verdadeira caridade, né, gente? É aquela que nos impulsiona para o bem, né? Movidos pelo amor ao próximo, e que nos dá a certeza de que viver bem é viver para o bem, né? E nós sabemos que isso não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas depende do nosso esforço diário, da verdadeira prática no bem, né? É praticando que nós vamos conseguir, né? Fazer isso de uma forma mais natural, né? Desde os nossos pequenos gestos no dia a dia, né? Se a gente começar a olhar à nossa volta, perceber, né? Aquela pessoa que está lá catando lixo, né? Ou lixeiro, ou varredor de rua, aquelas pessoas que normalmente ninguém se importa com elas, assim, passam por elas, assim, né? Como se elas não fossem ninguém. Se a gente passar por elas, cumprimentar, dar um sorriso, né? Falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Isso já é começar a praticar o bem, né, gente? Com qualquer pessoa, né? Se a gente começar com esses pequenos gestos, né, de cumprimentar uma pessoa, de dar um sorriso para uma pessoa, né, que se sente inferiorizada, que se sente menor, ou então que nós não sabemos o que passa na cabeça dela, está triste, né? Se nós também soubermos escutar, né, tivermos sempre aquele ombro amigo, né, sabemos ouvir, né, o outro, quando ele está sofrendo, quando ele está passando por problemas, né, podermos escutar, se nós pudermos aconselhar, dar boas palavras, melhor ainda, né, gente? Mas o fato de escutar já é um grande passo, né? Já é fazer o bem, já é uma grande caridade, né? As pessoas não gostam de escutar o outro, né? Nunca tem tempo para o outro. E nós fazendo isso, nós estamos fazendo a caridade, nós estamos praticando o bem, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho tempo para
fazer grandes coisas. Eu não tenho recursos financeiros para ajudar, né? Gente, isso não é tão importante, né? Vamos fazer o que nós podemos fazer, né? Vamos fazer o bem, independentemente do que seja, né? Às vezes perdemos um pouquinho do tempo para escutar uma pessoa que está necessitada, que está precisando conversar, cumprimentar uma pessoa na rua, dar um sorriso, né? Estar sempre tentando levar palavras positivas, né? Para todos à sua volta. Isso tudo é fazer o bem, né? Então começa por ali, até também você né, ajudar de uma forma maior, ajuda material, ou então participar de projetos comunitários, né, fazer grandes obras. Tudo isso é o bem, mas nós fazemos aquilo que nós temos condições de fazer, né? Não vamos forçar nada. Não importa o que você faça, simplesmente faça, né? E é com cada passo, né? Um passo de cada vez que nós vamos chegar ao longe, né? É através de pequenas pedras colocadas uma em cima da outra, né? Que nós vamos construir uma grande muralha, né? Então, são pequenas atitudes diárias, né? No nosso dia a dia, que nós vamos conseguir, né? Evoluir, vamos conseguir crescer, vamos fazer o bem, né? E não vamos nem perceber, isso vai se tornar tão habitual, né? Tão comum, que nós não vamos perceber, né? Nós vamos fazer o bem pelo bem, né? Sem perceber até que nós estamos fazendo o bem, de tão natural, né? Que isso vai tornar nas nossas vidas. Então, sejamos instrumentos na mão de Deus, né? O 6º parágrafo diz o seguinte: o homem de bem encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes mesmo, né, antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus, né? O egoísta, ao contrário, calcula, né, os seus proveitos e as perdas de cada ação generosa, né? E enquanto que o homem de bem, ele não pensa nisso, né? Os espíritos nos afirmam que o desinteresse é a maior demonstração da nossa evolução moral, né? Bem como a sublimidade da virtude. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a mais meritória virtude é a que se assenta na mais desinteressada caridade, né? Então, vamos dar um exemplo maravilhoso que é Francisco de Assis, né, gente? Lá no século XIII, ele já dizia assim: somente um homem bom sabe como é bom ser bom. Eu adoro essa frase, eu sempre que eu posso repito, né? Então vamos lá. Somente um homem bom sabe como é bom ser bom. Então, pensem bem naquela época, né? Que era uma época assim, né, tão difícil. Ele, desde aquela época, ele estava nos fazendo um convite extraordinário à manifestação de vontade do coração humano, né? Que é aprendermos a vibrar amor, né? Às vezes, nós perdemos tanto tempo pensando coisas negativas, afundando nos nossos problemas né, em nossas frustrações, e esquecemos de vibrar positivamente, né? Esquecemos de pensar no bem, de pensar de forma positiva, esquecemos de agradecer, né? De ter gratidão por tudo que temos. Então, quando nós tomarmos ciência de que somos luz, né, passamos a nos conectar mais com a nossa essência divina. Então, quanto mais conectado com essa essência divina, melhor nós ficamos. E quanto melhor nós ficamos, mais conectados nós estaremos, né, com essa essência divina. Então, isso acaba criando um círculo virtuoso, né? Quanto mais nós praticamos o bem, mais entramos em contato com a nossa essência divina, e aí, como nós estamos em contato com essa essência divina, nós acabamos, né, praticando o bem, nos sentindo muito melhor, né, com tudo isso. Então, pequenos gestos de bondade, né,
que cometemos na natureza, com os animais, com as outras pessoas e até conosco mesmo, faz com que nós tenhamos um novo nível existencial, né? E assim nós começamos a sentir os benefícios dessa bondade voltada para nós. Já repararam que quando a gente pratica um ato de bondade, né, uma palavra boa, nós fazemos uma visita, às vezes um doente, nós vamos num asilo visitar, né, os idosos, e dou amor, conversa com eles, escuta eles, bate papo, né, a gente sai de lá tão bem, né, tão feliz, isso é tão bom, isso faz muito mais bem a nós mesmos, né? Francisco de Assis, ele nos convida a vivermos a essência do amor com gestos de bondade, nos fazendo lembrar que Jesus sempre dizia, deixe brilhar a sua luz, né? Então, vamos praticar gestos de bondade, né? Vamos ser cada vez mais um homem bom. No 7º e no 8º parágrafo, diz o seguinte, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Gente, isso daí é o respeito, né? E esse respeito, ele decorre da certeza de que todos nós somos irmãos, né? Independentemente da nossa religiosidade, devemos atentar para o convite que Jesus nos faz, né? Ele nos disse, um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, né? Então, gente, seguindo essa máxima de Jesus, como nós faremos isso? Tratando, sentindo e amando todos os homens como irmãos, né? Nós devemos aprender a respeitar tudo aquilo que o outro pensa, suas crenças, suas convicções, filosóficas, políticas, religiosas, né? Temos que aprender a respeitar, né? Compreender que cada um está no seu momento evolutivo, está no seu processo evolutivo. Nós não devemos julgar, né? Nós devemos respeitar o nosso irmão. Nós devemos pensar o seguinte, será que nós, no lugar deles, né, não estaríamos cometendo os mesmos atos? Será que talvez não estaríamos fazendo até pior, né? Então, não vamos julgar, né? E continuando, lá no parágrafo 9º e 10º, diz o seguinte, o homem de bem, em todas as circunstâncias, tem como a caridade como seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho, seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado, né? Então, gente, aqui está falando do perdão, né? Quem perdoa de pronto, irradiando vibrações amorosas ao ofensor, já traz dentro de si uma elevação espiritual muito acentuada, né? Porém, a maioria dos que já conseguem perdoar as ofensas, né, em nosso mundo, eles já têm essa vontade de agir assim, conseguem fazer isso, mas eles conseguem de todo o coração, mas através de um grande esforço, né? Não é assim com tanta facilidade. Quando Jesus declarou a Pedro que se deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele declarou ser a misericórdia sem limites e sem condições, né? Ou seja, perdoar infinitamente, né? Nós sabemos que é difícil, mas é possível, né? Depende de um esforço maior. Quando nós conseguimos fazer isso, nós tiramos um peso tão grande das nossas costas, nós somos muito mais felizes. Podem acreditar. Eu tenho certeza que quem já perdoou
sabe muito bem do que eu estou falando, né? O exemplo maior desse perdão, né, está com Jesus, que naquele momento em que ele está sendo crucificado, né, uma morte considerada assim a mais infamante, como se fosse um dos piores inimigos dos homens, ele disse: perdoai-lhe, Pai, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, nós sabemos que não é fácil, né, gente? Mas nós precisamos nos esforçar. Perdoar misericordiosamente é olhar para o ofensor, afastando de si a mágoa, o ressentimento, auxiliá-lo e, se houver oportunidade, né, fazer isso como se estivesse fazendo com uma pessoa querida, né? Perdoai para que Deus os perdoe, né? Esse é o título dos comentários de Kardec, lembrando-nos que todos nós, espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, enganos e omissões, precisamos aprender a perdoar-nos mutuamente, a fim de que Deus nos possa perdoar, dando-nos novas chances de reparação desses erros, né? Novas chances de reparação desses enganos, dessas omissões, né? Então, seremos perdoados à medida de que nós também perdoarmos, né? Por enquanto, nós vamos tentando perdoar como podemos, né, gente? No esforço de fazer o melhor que podemos, né? Mantendo, porém, a meta a ser alcançada, que é qual? Não precisar mais perdoar por não nos sentirmos mais ofendidos, né? Então, isso é maravilhoso, já pensou? Nós não precisarmos mais nem perdoar, porque aquilo que o outro fizer a nós não irá nos ofender, não irá nos magoar, não, né, irá nos aborrecer, né, nos fazer sofrer. Então, essa é a nossa meta. Mas, por enquanto, se nós nos esforçarmos, nós tentarmos perdoar de todo o nosso coração, nós já estaremos dando um grande passo, né? No parágrafo 11º e 12º, diz o seguinte: o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está em pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Bom, aqui, gente, está falando da maledicência e do julgamento, né, gente? Que são as, assim, duas graves imperfeições do ser humano, né? Vemos com tanta nitidez os defeitos dos outros, mas como é difícil identificar aquele defeito que nos prejudica, que nos faz sofrer, que nos coloca em situação de erro perante as leis espirituais e deixa a nossa felicidade tão distante, né? É muito fácil nós vermos os erros dos outros e não enxergarmos os nossos próprios defeitos, né? Os nossos próprios erros. Se não bastasse a nossa inferioridade, ainda nos dispomos a julgar aquele que certamente, de uma maneira ou de outra, comete os mesmos erros que nós, né? E nós cometemos os mesmos erros que ele. E sempre estamos certos e os outros sempre estão errados, né? Jesus nos legou inúmeros exemplos, né? Exemplos de compreensão e perdão. Um desses exemplos é a passagem da mulher adúltera, né? Que diz que quando os fariseus e os escribas acusaram a mulher adúltera, exigindo o seu apedrejamento, o mestre disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora, né? Então, ele também, novamente, no Evangelho de Mateus, diz: não julgueis a fim de que não sejais julgados, né? Gente, que dificuldade, né? Olhamos para as pessoas e ali, como numa tela mental, os erros, os defeitos daquele ser, né, que nós fulminamos pelos nossos olhares, é radiografado e julgado como se nós fôssemos as criaturas mais perfeitas da Terra, né, gente? Bom, o que nós temos que fazer? Mudar, né, meus amigos? Vamos ser gentis, amorosos, falar aquilo que é bom, evitar a impaciência, as agressões verbais, não censurar, cuidado com as respostas mal conduzidas. O que fizermos aos outros será usado de mesma medida quando nós formos avaliados pela espiritualidade, né?
Jesus disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? O caminho em busca da perfeição exige de nós uma nova postura, né? Um trabalho de renovação interior, exige de nós reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, exige uma reflexão das situações morais, né? Nós devemos principalmente conscientizarmos dos nossos erros, das nossas imperfeições e principalmente nos conscientizarmos das nossas limitações. Porque sem esse exercício, sem nós fazermos essa análise, sem nós nos conscientizarmos das nossas imperfeições, se nós não fizermos esse exercício, o retardo espiritual continuará sempre em prejuízo nosso, né? A maledicência é uma imperfeição da alma. Quem pratica é maldoso. Não devemos esmiuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor. Devemos respeitá-los, né? O grau de adiantamento a que estamos determina o nosso modo de agir. E às vezes não temos compreensão dos nossos erros, né? Nós agimos sem compreender aquilo que nós estamos fazendo, né? Daí a necessidade de agirmos com caridade e deixarmos que a pessoa, através do seu amadurecimento espiritual, com o tempo, ela mesma enxergue, né, os seus maus atos praticados. Um dia ela vai conseguir enxergar, né? Não somos nós que iremos apontar, né? Isso não quer dizer que nós devemos ser coniventes com os erros das pessoas, né? Lógico, o mal ele deve ser sempre combatido, sem evidenciar a inferioridade momentânea do outro, né? Você deve combater o mal, mas sem inferiorizar ninguém, né? Aquele que erra, mais tarde, se refletir, tomar, né, nova postura e ser humilde, corrigirá os erros praticados. Se nós consultarmos as escritas de Emmanuel, ele tem um alerta e nos diz o seguinte: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, os menores recantos do seu caminho. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentavelmente cegueira diante da vida, né? Olha que mensagem linda de Emmanuel, né? Então, antes de preocuparmos com os efeitos dos outros, renovemo-nos dia a dia. Só a transformação aparente não adianta, né? Nós devemos ir fundo na renovação da nossa personalidade. Renovemos nossa alma, vivamos uma vida equilibrada, né? Se a tendência do homem é acusar, vamos lutar contra essa tendência, né? Quanto mais evoluído é um espírito, tanto maior é a sua capacidade de perdoar, né? Tanto maior é a sua capacidade de entender que todos nós somos irmãos, né? E que nós não devemos julgar, né? Nós não devemos condenar ninguém. Continuando, diz, o homem de bem não procura valorizar nem seu espírito, nem os seus talentos, às expensas de outrem. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com a sua fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Bom, gente, aí nós estamos falando do quê? Do orgulho e da vaidade, né, gente? Ah, o orgulho e a vaidade. Como é difícil vencer essas duas imperfeições, né, gente? São imperfeições que causam uma brecha moral que felicita, assim, gigantescamente a humanidade, né? E estão tratados no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 4, que diz: ser um dos maiores responsáveis pelas causas atuais das aflições. E em um de seus trechos, ele diz o seguinte:
O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, tá vendo, gente? Mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, que a má estrela é a sua incúria, né? E continua, o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar, tanto moralmente, tanto quanto intelectualmente, né? Então, não adianta a gente ficar culpando a vida, culpando a sorte, né? Dizendo que a minha estrela não brilha, né? Essas coisas. Nós devemos lutar para melhorar, né? E é buscando o Evangelho, é buscando seguir os ensinamentos de Jesus, que nós vamos conseguir, né, ser felizes no futuro. É o que Jesus falou, né? Vamos plantar para colher, vamos plantar coisas boas, né? Vamos plantar o bem, né? Na questão 895 do Livro dos Espíritos, postos de lado os defeitos, a questão é a seguinte, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E sabe o que eles respondem, gente? O interesse pessoal, né? Então, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Né? O ser humano, ele está o tempo todo preocupado com si mesmo, com o seu interesse pessoal. Ele esquece do próximo, né? Ele só pensa no seu próprio umbigo, né? Como eu falo, só pensa em si mesmo, né? Só pensa no seu próprio interesse, né? Então, gente, nós devemos vencer essas terríveis imperfeições. E isso, como, né, repetindo novamente, só depende do nosso esforço e do nosso trabalho diário. E lá no finalzinho, nos dois últimos parágrafos, ele diz o seguinte: o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus também fossem respeitados. Então, nós devemos procurar tratar bem todos aqueles que estão à nossa volta, né? Tratando-os com bondade, tratando-os com benevolência, com amor. O limite dos nossos direitos, nos dizem os espíritos superiores, termina exatamente onde ameaçamos, né, os direitos do nosso próximo. Então, normalmente nós falamos, né, o meu direito termina onde começa o direito do nosso próximo, né? Onde começa o direito do outro. Então, nós temos que aprender a respeitar o nosso próximo, né? Enfim, aqui recordamos a máxima escrita por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, e é confirmado pelo apóstolo Paulo, né? Que diz o seguinte, né? Na mensagem final desse capítulo, diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Né, gente? Então, nós precisamos, né? Precisamos, né? Sempre fazer a caridade, sempre fazer o bem, ajudar aqueles que precisam e ajudar a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, nós devemos amar ao próximo e devemos também nos amar, né? Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, né? Nesse texto, ele não está completo, mas quem quer que se esforce para possuir essas qualidades já estará no caminho que conduz, né, a todas as demais. Por essas palavras finais, nós percebemos que ser o homem de bem é um caminho longo a percorrer, né? Mas nós não devemos desanimar jamais, né, gente? Porque mesmo que o caminho seja longo, né, nós devemos buscá-lo, porque nós estamos buscando o caminho da felicidade, né, gente? Então, repetindo Allan Kardec, nós concluímos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, né? Então, eu sempre falo isso, gente.
o verdadeiro espírita ou o homem de bem não é aquele homem perfeito, né? Que não comete erros. Não, nossa, quem somos nós? Cometemos muitos erros, mas o principal, né, é exatamente buscarmos essa transformação moral, nos esforçarmos para domar as nossas más inclinações, né? E a educação que não tem a base no Evangelho nos dá apenas um verniz, né? E esse verniz, aos poucos, ele vai desbotando, né? Com a menor contrariedade e transformando homens cultos e bem vestidos em feras humanas, né? Então, eles só demonstram que são bons, né? Mas não, aquela transformação, ela não está, né? Realmente no interior, no coração, né? O coração ainda não se transformou. Então, na menor contrariedade, aquele verniz vai desbotar, né? E para que nós possamos refletir sobre isso tudo, eu elenquei assim, várias indagações que nós devemos fazer conosco mesmos, né? Será que eu sou um homem de bem? Será que eu sou uma mulher de bem, né? E o Evangelho de Jesus, gente, é o caminho, a verdade e a vida, né? Em suas páginas luminosas, nós encontramos diretrizes para nos tornarmos melhores, a caminho da perfeição, né? Paulo, o apóstolo Paulo, né, disse: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Então, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, né? Então, nós devemos sempre nos indagar, né, olhar o que nós estamos fazendo de errado, procurarmos melhorar, procurarmos ser pessoas melhores a cada dia, né? Tentarmos fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, né? E tão somente com a caridade, luz divina fluir de nós na direção dos outros, nós conseguiremos melhorar o que somos e o que temos para sermos o que nos cabe ser e alcançar realmente os valores que nós tanto desejamos, né, gente? Então, diante desse estudo, que ao mesmo tempo que parece ser fácil, né, é tão complexo, tão complicado, né? Isso não significa que nós vamos fazer tudo isso agora, né? Nós não temos como sairmos aqui nesse momento e falar, não, a partir de agora eu vou seguir sempre o caminho reto, eu não vou errar mais, né? Não adianta a gente ficar se cobrando, né? Jogando um peso muito grande nas nossas costas. Nós temos que dar o passo de acordo com as nossas pernas, né? Porque se a gente ficar se cobrando muito, nós vamos acabar sofrendo, né? E esse não é o objetivo, né? Nós temos que fazer segundo as nossas possibilidades, né? Então, o texto mesmo nos diz que o homem de bem é aquele que luta contra as suas fraquezas, né? Luta contra as suas fragilidades, mas também se interroga em todos os momentos da sua vida, ou seja, ele se compromete em ser melhor, né? Não significa que ele já é, mas é que ele se compromete, ele tem responsabilidade, né? Ele tenta ver nele esses valores essenciais, né, gente? Então, o importante é que a gente saiba que o que nós possamos fazer dessas palavras, né? Nós não façamos dessas palavras um peso tão grande que os nossos ombros não consigam carregar, né? Mas que nós tenhamos responsabilidade de sermos um homem melhor a cada dia, né? Nós tenhamos a responsabilidade e a força de vontade, né? E aquela vontade de querer melhorar a cada dia, de querer crescer a cada dia, um pouquinho por vez, né? É interessante ter consciência disso, né? E se nós tivermos essa consciência, isso irá nos livrar desse peso. Cada conquista, cada
passo que a gente dá na direção, né, de contemplar esse homem de bem é muito valoroso e tem que servir de motivação para essa caminhada contínua, né? À medida que a gente for fazendo o bem, a gente vai se sentindo cada vez mais motivado a querer fazer mais, né? À medida que nós vamos fazendo caridade, ajudando aqueles que precisam de nós vamos nos sentindo cada vez mais motivados. E isso é que é o mais importante, né, gente? Porque assim nós nos sentiremos felizes. E não é essa felicidade que a gente procura, né? Nós não buscamos a felicidade, então primeiro nós temos que plantar essa felicidade no coração dos outros, né? Então, o estudo de hoje, ele nos estimule a ser vigilante, né? Ele nos ajude a mudar o que precisa ser transformado no nosso comportamento. Então, gente, nada de síndrome de Gabriela, nada de usar a desculpa do escorpião, né? Essa história do escorpião é uma fábula, né? Que acaba quando o sapo e o escorpião vão para o fundo do rio, né? Mas na vida real não acaba não, né? Nós temos que escolher o fruto que nós estamos plantando, né? Para poder colher ele no futuro, né? Então, acredite ou não nisso, a vida está cheia de provas para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada por participarem do nosso grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Desejo a todos paz, muita luz, muita sabedoria e principalmente muita perseverança para que nós possamos seguir esse caminho reto que Jesus nos ensinou, né? Esse caminho do bem e nos tornarmos homens e mulheres de bem a cada dia, né? Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.